E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Tarsis. Hoje eu trouxe uma aula sobre cinemática, né? Então, vamos lá. Olha só pessoal, a gente vai classificar aí na cinemática, né? Como eu já expliquei em sala para vocês, cinemática ela vai estudar um movimento, né, de corpos, de móveis. Então, nós vamos dividir a cinemática em dois movimentos básicos, tá bom? Que é o movimento uniforme e o uniformemente variado. Aí, eu coloquei aqui um desenho, né? Com uma bolinha e a posição da bolinha, né? Conforme o tempo vai passando. Então, com 1 segundo, ela se deslocou 3 metros, né? Então, ela estava na posição 0 e foi para a posição 3 metros. Depois, essa bolinha se deslocou mais 3 metros, né? Passou mais 1 segundo. Ela foi para a posição de 6 metros. Passou outro segundo, ela foi para a posição de 9 metros, né? Se deslocando mais 3 metros. E assim sucessivamente, beleza? Então, a gente pode fazer umas observações aqui, olhando, né? Observando esse movimento. Então, vamos lá. O que eu posso dizer, né? Eu posso observar aqui o espaço, né? O que está acontecendo com o espaço? Ele está variando, né? Está variando, porque a posição dele está mudando, né? Então, o espaço está variando de uma maneira uniforme. Como assim de uma maneira uniforme? Quer dizer que ele sempre varia em mesma quantidade, né? Ou seja, essa maneira com que o espaço está variando, ela é uma maneira padronizada. Ou seja, aqui no meu caso, o espaço está variando sempre de 3 em 3. Beleza? Então, o espaço varia de maneira uniforme. Beleza? E a velocidade, né? Vamos ver o que eu posso falar sobre a velocidade. Bom, a velocidade ela é constante, né? E ela pode ser determinada, né? Como? Velocidade pode ser determinada através da distância dividido pelo tempo, perfeito? Então vamos colocar aqui que a nossa velocidade ela é constante. E esse fato da velocidade ser constante, né? É uma característica do movimento uniforme, né? O movimento uniforme ele tem velocidade constante. Então, a velocidade constante eu posso determinar, né, através dessa fórmula aqui. E aí vamos ver. O cara, ele saiu de uma posição que era 0 metros e foi para uma posição que é 15 metros. Veja bem, a gente tem então aqui a posição dele variando aqui, ó, percorrendo uma distância de 15 metros em quantos segundos? 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Então, eu vou ter aqui uma velocidade, né? 15 dividido por 5 dá 3 metros por segundo. Faz sentido esse valor? Vamos observar, ó, 3 metros por segundo significa que o cara percorre a cada 1 segundo que se passa uma distância de 3 metros. Então vamos lá. 1 segundo se passou, 3 metros. 1 segundo se passou, 3 metros. Então, essa situação aqui é uma situação na qual o meu objeto está se movendo a 3 metros por segundo. Ok? Muito bem. Aí, a gente então entendeu aqui como que acontece o movimento uniforme, beleza? E a respeito da aceleração? Bom, vocês sabem o que é a definição de aceleração? A aceleração, ela causa uma variação na minha velocidade. Porém, eu disse aqui, ó, que a velocidade é constante, perfeito? Então, se a velocidade é constante, eu não tenho aceleração, beleza? Então, aceleração é nula. Ó, mais uma vez, aceleração causa
variação na velocidade. Se a velocidade do meu movimento uniforme ela tem que ser obrigatoriamente constante, senão esse movimento não é uniforme. Então, se a velocidade é constante, quer dizer que ela não muda, eu não posso ter aceleração nele, ok? A gente pode destacar aqui alguns gráficos, né? Olha só. Vamos fazer aqui um gráfico do espaço pelo tempo, beleza? Então, vamos lá, ó. Inicialmente, o meu objeto estava na posição 0 metros, ok? Então, ele estava aqui. E aí, passou um segundo, né? Ó, com um segundo, ele foi parar na posição aqui, o espaço, né? Vou botar espaço em metros, tempo dado em segundos, né? Então, ele foi para essa posição aqui, ó. Olha lá. Muito bem. Bom, quando o tempo era 2 segundos, ele vai para uma posição de 6 metros. Aí. E quando o tempo era 3 segundos, ele vai para a posição de 9 metros. E assim sucessivamente, né? Nós percebemos então, nós temos aqui um gráfico, né? Ligando todos esses pontos, nós temos uma reta, né? Mais ou menos uma reta, que é uma função do primeiro grau, certo? Muito bem. Esse aqui é um gráfico do espaço, né? E a gente também pode traçar aqui um gráfico do tempo, né? Velocidade. Então, da velocidade em função do tempo. E aí eu disse para vocês que a nossa velocidade ela é o quê? Constante. Então, se a velocidade é constante, quer dizer que ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Ou seja, isso quer dizer que ela sempre terá o mesmo valor de 3 metros por segundo a cada segundo que se passa. Beleza? Essa daqui é uma função constante, então ela tem grau zero, né? Ela tem uma função de grau zero, é uma função que é constante, beleza? Muito bem. Então fizemos aqui algumas considerações, tá? Eu te apresentei aqui uma fórmula, tá bom? Essa fórmula aqui, ela pode ser escrita de duas maneiras. É a mesma fórmula, tá bom? É a mesma coisa. Só que ela pode ser escrita dessa maneira ou ela pode ser escrita dessa maneira aqui. Tá bom? Ah, Tarsis, eu gosto de usar essa fórmula aqui. Muito bem, fica à vontade. Ah, eu gosto de usar essa aqui. Tudo bem. É a mesma fórmula, tá bom? A gente consegue deduzir essa fórmula aqui através dessa, né? Separando aqui os termos ΔS, é final menos inicial, né? E aí você acaba encontrando essa fórmula aqui, ok? Bom, agora vamos passar, né, para o nosso movimento uniformemente variado. Aqui no movimento uniformemente variado, né, eu fiz um desenho também de uma bolinha, como se ela estivesse em queda livre, joia? Então ela está se movendo nessa direção aqui. No mesmo sentido, aonde eu tenho a gravidade atuando, ok? Então a gravidade está puxando as coisas para baixo aí. Olha só que interessante. Com 1 segundo de queda, a minha bolinha foi da posição 0 para a posição 5. Com 2 segundos de queda, ela foi da posição 5 para a posição 20. Então, ela percorreu 15 metros. Bom, com 3 segundos de queda, ela foi da posição 20 para a posição 45. Então, daqui para cá, ela percorreu mais 25 metros, né? E assim por diante, né? 4 segundos de queda, ela foi do 45 para 80, percorrendo 35 metros. Bom, o que eu posso observar aqui sobre o espaço? Né? Vamos lá. O espaço está variando?
Está variando, né? Mas é de maneira uniforme? Ou seja, ele varia sempre a mesma quantidade? Não. Olha só, aqui ele varia 5, 15, 25, 35. Então, ele está variando de uma maneira que não é padronizada, né? A cada segundo que se passa, né, eu tenho o espaço crescendo de uma maneira diferente, ok? Beleza. Então, o espaço ele não varia de maneira uniforme, né? Ok. Mas e a velocidade? Bom, a velocidade, aí, essa sim varia de maneira uniforme. Vamos lá. Como que eu cheguei a essa conclusão? Deixa eu só escrever aqui. Varia de maneira uniforme. Como que eu cheguei a essa conclusão, né? Vamos colocar aqui, ó, que a nossa gravidade, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Essa setinha aqui, né, só indica que a gravidade é uma grandeza vetorial, tá bom? Então, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Significa que para cada 1 segundo de queda, né, a minha velocidade está aumentando em 10 metros por segundo. Ou seja, com 1 segundo de queda, minha velocidade vai ser de 10 metros por segundo. Muito bem. Com 2 segundos de queda, a minha velocidade vai ser de 20 metros por segundo. Bom, com 3 segundos de queda, a minha velocidade vai ser de 30 metros por segundo. E assim sucessivamente. Bom, a gente percebe que a nossa velocidade agora, ela está variando, não é? E ela varia de maneira uniforme. Olha só, ela está crescendo de 10 em 10, ok? Então, isso é variar de maneira uniforme, né? É o que significa aqui a nossa gravidade, né? Lembrando aqui, ó, vamos fazer um comentário aqui, ó, que a gravidade, né? A gravidade de um planeta, né? A gravidade é o quê? É uma aceleração. Muito bom. Então, se a aceleração, né? Se ela tem aceleração, lembra que eu falei aqui, ó? Se um cara possui aceleração, a velocidade dele muda. É o que está acontecendo aqui, ó. 10, 20, 30. Isso aqui são as velocidades, elas estão mudando, né? À medida que o tempo vai passando. Agora, quando o cara não possui aceleração, a velocidade dele permanece o quê? Constante. Show? Então, ó, a velocidade varia de maneira uniforme, ok? Bom, e o nosso espaço? Ele vai variar, né? Como eu vou dizer assim, é como o próprio nome já diz aqui da matéria, né? Um movimento uniformemente variado, ou seja, olha que interessante, a gente pode observar nos espaços um certo padrão. Olha que interessante, ó. Aqui com um segundo de queda, o cara andou uma distância 5, né? Já com 2 segundos, ele andou uma distância 15. Já com 3 segundos, agora ele percorreu uma distância 25. E com 4 segundos, 35. Eu posso dizer que isso aqui é o seguinte, aqui é uma distância D. D vale 5, ok? Aqui já é uma distância 3 vezes D, porque 3 vezes 5 vai dar 15. Aqui é uma distância 5. E aqui é uma distância 7. 7 vezes D, 5 vezes D. Qual que seria a próxima? A próxima seria uma distância 9D e assim sucessivamente. Então, você observa aqui que existe, sim, aí um determinado padrão, né, entre as distâncias percorridas, né? Mas nós vamos ver que as posições dele, né, obedecem, né, uma equação do segundo grau, tá joia? Então, esse cara aqui, quando a gente montar um gráfico dele, ele vai ter um comportamento que
parabólico, né? Então vamos botar assim, que o espaço no gráfico, né? Ele vai ser uma parábola. Muito bem. Eu vou botar aqui que é no gráfico. Bom, beleza. E como que vai ser a nossa aceleração? Bom, a nossa aceleração, nós temos só uma aceleração, né? Que é a da gravidade aqui, ó. Esse movimento, ele está sujeito à aceleração da gravidade. Muito bem. A aceleração da gravidade da Terra muda? Não, né? Ela é considerada constante para o nosso estudo aí da cinemática. Então, a aceleração, né, já que ela não muda, nossa aceleração é constante. Muito bom. Então, nós temos aqui 3 aspectos, né? O espaço, a velocidade e a aceleração. Nós podemos fazer algumas observações gráficas, né? Como que fica o gráfico do espaço pelo tempo, né? Bom, o espaço pelo tempo, vamos lá. Quando o tempo era 0 segundos, o cara estava na posição 0, então estava aqui. Muito bem. Próximo ponto. Com 1 segundo, o rapaz estava na posição 5. Ok. Aqui eu vou botar em metros, né? E aqui o tempo em segundos. Muito bem. Quando o tempo era 2 segundos, a posição dele era 20. Então, vamos colocar mais afastado aqui. 20, né? Bom, com 3 segundos, a posição dele é 45. Não sei nem se vai caber nesse gráfico que eu estou montando aqui. Aqui já está bom. Então, fica uma coisa assim, ó. Ó. Isso aqui vai ter um comportamento de uma curva, tá? Uma parábola desse jeito, tá bom? Já o nosso gráfico de velocidade, né? Vamos montar um gráfico de velocidade também. Velocidade e tempo, certo? Eu sei que com 1 segundo a velocidade era 10. Muito bem. Com 2 segundos a velocidade era 20. E com 3 segundos a velocidade era 30 e assim sucessivamente, beleza? Então eu posso vir aqui, ó, e traçar um outro gráfico, né? E agora esse gráfico vai ser uma reta, beleza? Então, isso é porque a nossa velocidade agora ela varia de maneira uniforme. Quando varia de maneira uniforme, nós temos um gráfico do primeiro grau. Lembra aqui, ó, o espaço variava de maneira uniforme? Então, o espaço que tinha uma função do primeiro grau. E aqui nós vamos ter um gráfico de aceleração, certo? Aceleração em metros por segundo ao quadrado, né? E aqui tempo em segundos. Muito bem. Como que vai ficar a nossa aceleração, então? Vai ficar constante, porque a aceleração é constante e vale 10. Perfeito? Bom, as fórmulas, né? Ah, tá. Vamos só fazer mais um comentário aqui, ó. Esse aqui é grau zero, né? Como eu tinha falado para vocês, uma função que ela é constante, ela tem grau zero, né? Aqui a nossa aceleração é constante. Aqui nós temos uma função que é do primeiro grau. E aqui nós temos uma função que é do segundo grau. Perfeito? Então, é interessante, né? À medida que nós saímos, ó, da aceleração, vamos para a velocidade, isso vai aumentando 1 grau, né? Ó, velocidade para o espaço aumentou 1 grau também na nossa função. É interessante você fazer esse tipo de observação, ok? Com relação às nossas fórmulas, né? Quais são as fórmulas que nós vamos ter? Deixa eu pegar só uma borracha aqui.
para poder apagar. Vamos colocar as fórmulas nesse cantinho aqui. Muito bem. Para o movimento uniformemente variado, nós vamos ter uma equação horária, né? É uma equação equivalente a essa, só que é para o movimento que tem aceleração agora, né? Então, espaço final é igual a espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Essa é uma das fórmulas que nós podemos usar. Nós temos a equação horária das velocidades, ok? Você percebe que essa equação ela é uma função do primeiro grau, assim como o gráfico aqui é uma função do primeiro grau, né? Velocidade, né? Velocidade. Aqui o espaço, né? A equação do espaço é uma função do segundo grau, então nós temos aqui uma equação, um gráfico, né? Do segundo grau. E nós podemos usar também uma terceira fórmula, que é a equação de Torricelli, beleza? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do tempo. Ok? Bom, então, em resumo, nós temos esse quadro aqui, onde a gente pode observar, né, as características do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. A minha aula ficou muito extensa, eu espero que vocês tenham paciência para poder assistir ela, tá? Eu peço assim que qualquer dúvida, qualquer exercício, né, vocês têm o meu número no WhatsApp, então vocês podem entrar em contato comigo, beleza? Então por hoje é só e até o próximo vídeo.